O Yuri Alberto tem 20 anos, o Navarro 21. O Yuri Alberto, 55 jogos, 19 gols e 4 assistências. Já o Navarro, 48 jogos, 16 gols e 10 assistências. O Navarro, a gente falava aqui, até especulava, falando sobre Corinthians, de pensar num jogador lá pra frente, jovem, com esse perfil. É uma boa contratação do Palmeiras. É uma contratação, assim, é uma excelente aposta que pode dar muito certo. Os números dele são números de Série B, né? Comparados com o do Yuri Alberto, que são números de Série A, inclusive em competições internacionais, jogou Libertadores. Então a gente precisa estabelecer isso. Mas me agrada muito a aposta no Rafael Navarro. Ali, primeiro, o preço é outro, né? Porque o Yuri Alberto já está linkado com a Europa, o Inter já estava estabelecendo, né, que ele era moeda de troca ali, era o cara para fazer dinheiro desde o ano passado, já jogou Série A, é um jogador com passagem por seleções de base. O Navarro é outro perfil, é mais barato. Agora, os dois jovens, os dois atacantes que têm força, que têm movimentação, que têm boa finalização, que têm um perfil parecido. Mais uma vez, Palmeiras pesquisou. Eu quero um jogador com essas características. Um jovem que tenha velocidade, que tenha presença de área, que me dê alternativas táticas para o jogo, e identificou esses dois. Trabalho de identificação, de planejamento de montagem de elenco. Parece muito séria essa situação bem feita no Palmeiras hoje. E são dois grandes nomes. Eu acho que se pudesse levar os dois, até haveria uma disputa por posição ali. E aí, engraçado, características diferentes das do Daverson, que está lá já, que é um centroavante mais de referência na área, com menos explosão, menos velocidade para contra-ataque e tal, mas que poderia ficar ali como uma alternativa para uma eventual necessidade de mudar a identidade de jogo durante uma partida. O Daverson tem contrato até o meio do ano, então também é uma coisa para ficar de olho ali até quando o Palmeiras vai poder contar com o jogador. O Luiz Adriano deve ser envolvido em negociação, inclusive ele está nesse pacote aí com o Internacional de 10 milhões, mais alguns jogadores. O Palmeiras parece estar garimpando muito bem no mercado, né? Está podendo agora dar algumas peças ou tentando dar algumas peças para o Abel de velocidade, de mobilidade, de variação, como o próprio Eugênio trouxe. Sim. Não é nenhuma contratação bombástica. Nossa, chegou o Cavani no Palmeiras. Então, o Yuri Alberto, para mim, não chega a ser bombástica, assim, mas é uma surpresa muito positiva se for contratado. Entrevistamos recentemente no Rolão Melão o Paulo Brax, da direção de futebol do Inter, e o Inter está preparado para o assédio. Mas o valor que ele colocou foi 15 milhões, né? Mínimo. Era 10, aí chegou uma proposta de 9, aí subiu, pelo menos informações do UOL, tá? E que aí foi subindo, vendo esse assédio e a conta tá mais alta. Mas ele se valorizou. E eu acho o Yuri Alberto resolvedor de problema. E com característica diferente, né? E várias vezes até na temporada, não foi assim de início de jogo, mas ele procurava cair por um dos lados. O Inter não tem ponta, né? Não jogou com ponta. E o Yuri Alberto muitas vezes assumia de fazer jogado pelo lado, né, pelo lado esquerdo muitas vezes. Eu acho ele um jogador especial. Acho que seria muito interessante. O Navarro é aquela dúvida normal, que todo mundo tem que ter mesmo, de um jogador que brilhou na B e vai viver uma nova experiência. Ele vai trabalhar com o atual bicampeão da Libertadores. A gente não sabe como vai ser isso com ele mesmo. Se ele vai ter... Estou preparado para dar esse passo, porque esse é um gigante passo. Ele sai de uma Série B de Campeonato Brasileiro para disputar um tricampeonato em sequência de Libertadores. É um passo grande. E antes disso, vier agora um Mundial ainda, né? Tem isso. Porque quem chegar agora, chega para entrar no elenco do Mundial também do Palmeiras, já antes mesmo de ganhar uma Libertadores. É isso. O Navarro... Não joga junto, Navarro e Yuri Alberto? Pode jogar, eventualmente. O problema é arrumar espaço do time. Porque não tem essas vagas hoje. Tem uma. Se tiver, porque você tem Dudu, Scarpa, Veiga e Rony. Sai Rony nessa? Aí tem que ganhar a posição dentro de campo. Mas pelo que a gente tem visto, é o Rony que sai dessa. É porque o Rony não é o especialista da função. Apesar de achar que, sim, é difícil pensar que o Rony vai sair do time. Só que o Yuri Alberto, a gente está falando, ou o Navarro,
gente está falando do lugar do Rony. Hoje o Rony é centroavante. É porque aquela coisa do 5, 8, hoje o Rony é o 9. E esses caras são mais 9 do que o Rony. O que muda taticamente no Palmeiras, a presença do Navarro, por exemplo? Eu acho que ganha o Navarro é isso, né? É um cara de mais peso dentro da área, né? A grande vantagem é assim, eu não sei se ele está pronto, mas eu tenho a impressão de que ele tem muita chance de dar certo, tá? Pelo que eu vi dele na Série B. Porque ele é um jogador de porte físico, ele é um centroavante que se movimenta, mas que também tem o contato com o zagueiro, sabe? E que pressiona a saída de bola e que pode cair pelo lado do campo. Não assim, ele agora vai jogar pela ponta, não é isso. Mas numa jogada que está se desenvolvendo, ele pode abrir espaço para um outro que chegue. Né? Você viu, ele tem um grande número de assistências. Não é um jogador que pensa só na finalização e pensa também em participar da criação de outras jogadas de ataque. E, assim, eu acho que a grande diferença para o Rony, assim, tem um pouco menos de velocidade, porque o Rony, quando joga na frente, é muito rápido, mas tem mais corpo. E tem mais aquela coisa que o Rony, né, por natureza, não tem, daquele cara do faro de ir para o contato com o zagueiro, sabe? Daquela briga ali no 1 contra 1 com o zagueiro que vai poder usar o corpo. E jogar de costas, o Rony não pode. Mas assim, ele vai poder... Mas não é um pivôzão. Sabe, eu posso... Não é o pivôzão paradão. Mas ele pode ir para o contato corpo a corpo com o zagueiro, porque ele sabe que tem chance de ganhar. O Rony, ele não vai, ele vai evitar isso. O Rony vai jogar na velocidade só. Embora seja um jogador muito inteligente no deslocamento para atrair marcação, que ele fez um papel muito importante nesse período que está jogando ali. Mas também, quando você tem um outro jogador ali, você ganha a opção do Rony pelo lado do campo, onde ele funciona também muito bem a posição de origem dele. Uhum. Então você pode trazer o Rony para uma outra situação. E aí, o desenho do time, o Palmeiras terminou o ano dessa forma, mas terminou, por exemplo, com o Scarpa como ala pela lateral, pela esquerda. Então, o Abel Ferreira, ele muda muito o desenho do time e as funções dos jogadores. Tendo atletas que lhe permitem fazer alternativas ali dentro do elenco, ele vai, com certeza, ter um repertório maior, porque o Palmeiras vai ter muita coisa para jogar, né? Exatamente. É uma temporada muito desgastante pela frente. Apertado o calendário e com muitas competições. Para variar. Mário Marra, pensando do lado do Internacional, o pacote que o Palmeiras oferece é interessante? Porque o Inter... pode perder o Yuri Alberto para o Palmeiras por um valor. A gente, beleza, não leva em consideração a parte só financeira. Pode ir Vitor Luiz, Kusevich, Luiz Adriano, que já perdeu espaço no Palmeiras. E que é formado no Inter. E que tem essa relação com o Internacional e perde o Yuri Alberto.